O grande conflito. O grande conflito deve alcançar ampla circulação. Ele contém a história do passado, do presente e do futuro. Estou mais ansiosa de ver ampla circulação deste que de qualquer outro livro que eu tenha escrito. Olá, seja bem-vindo. Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo possa estar com todos vós a qualquer momento do dia em que estiverem assistindo este vídeo. Amigos queridos, que prazer nós podermos estar aqui juntos para meditarmos na palavra do Senhor através do livro O Grande Conflito. Este livro que está sendo distribuído e está sendo levado às portas de cada pessoa, às mãos de cada pessoa no mundo inteiro, a fim de que o conhecimento da palavra do Senhor para os nossos dias possa estar disponível a todos. Amigos, se você deseja partilhar este livro por via online, veja aí no link que está acima e clique neste link. Ali encontrarás o livro Grande Conflito em diversas línguas. Faça download e partilhe com seu amigo. Também não esqueça de partilhar esses vídeos do estudo diário na tua rede social com os teus amigos. Possivelmente, talvez fazer um grupo de estudo e estudando passo a passo o livro Grande Conflito, uma saga milenar que está perto do fim. Hoje, o nosso vídeo está indo para o ar um pouco tarde. A razão é simples, nós estamos passando por algumas turbulências que está perturbando o nosso processo de edição de vídeo e pedimos as vossas orações para que Deus possa nos auxiliar e nos ajudar nestes momentos em que nós estamos vivendo de turbulência no nosso seio familiar. Não é problema de relacionamento, mas problemas de saúde. E quando há problemas de saúde, sempre perturba todo outro processo, toda outra vida. Amigo querido, quero convidar-te a orar para que possamos meditar na palavra do Senhor. Amado Deus, eterno Pai, santificado seja o teu nome. Obrigado pela bênção e privilégio que tu nos dás de podermos, mais uma vez, podermos estudar a tua palavra. Queremos pedir que o teu Espírito ilumine a nossa mente e, acima de tudo, através da tua palavra, possamos nos sentir comprometidos com ela, tomarmos a nossa decisão de viver o que ela nos ensina. Fique conosco, nos abençoe cada pessoa que está tomando parte ativa neste estudo. Suplico e agradeço em nome de Jesus. Amém. Meus amigos, o nosso tema de hoje, estamos estudando o capítulo 4 do livro Grande Conflito, e o nosso tema de hoje vai falar-nos acerca de valorizar os princípios da verdade. Valorizar os princípios da verdade. E o que é que nós vamos estudar ali, nesse assunto? Os valdenses avaliavam os princípios da verdade acima de casas e terras, amigos, parentes e mesmo da própria vida. Isto é, os princípios da verdade, os princípios de Deus, estão acima de tudo. Aliás, Jesus Cristo propriamente nos ensinou isso, quando ele disse: quem quiser seguir a mim terá que deixar pai, mãe, amigos, parentes, e aquele que não o fizer não é digno de mim. Isto quer dizer que, quando se trata dos princípios de Deus, não há famílias, não há amigos, não há parentes. Os princípios de Deus valem mais do que a nossa própria vida. Quando nós temos que obedecer a Deus, importa mais obedecer a Deus do que aos homens. E então, o que é que os valdenses faziam? Desde a mais tenra infância, eram ensinados a considerar os santos requisitos da lei de Deus. O que hoje, nos muitos lares, até que se dizem cristãos, não é feito, né? Por essa razão que há violações dos princípios de Deus, violação da lei de Deus dentro dos nossos lares. Eram raros os exemplares da Bíblia. Portanto, suas preciosas palavras eram confiadas à memória. Os jovens memorizavam grandes porções, longas porções, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento.
E hoje nós encontramos a nossa juventude, a igreja cheia muitas vezes de jovens que não têm eh, textos bíblicos de cor. Ficam com dificuldade de recitar um texto bíblico, mas eles sabem os nomes de todos os atores desse mundo, os ídolos deste mundo, sabem os nomes e contam histórias desse mundo, novelas, mas não conhecem as histórias bíblicas. Os jovens e as crianças valdenses eram educados desde a infância a suportar rudezas e a pensar e agir por si mesmo. Isto é, você tem que assumir a sua própria responsabilidade. Não eram crianças deixadas mimadas, deixadas a responsabilidade apenas do pai. Ele tinha que ser ensinado e preparado de que ele tem uma responsabilidade perante Deus. E hoje nós encontramos filhos que são educados eh, sem responsabilidade, sem saberem de que a vida deles tem uma conta a ser prestada perante Deus. Os jovens eram ensinados a suportar as responsabilidades, a serem precavidos no falar e a compreenderem a sabedoria do silêncio. Os nossos jovens hoje falam demais. Eu passo por essa situação, tenho filhos, e às vezes eu tenho que dizer, filho, cala-te, filho, tu falas muito, tu falas demais. E às vezes tropeça no falar. Enquanto que os jovens valdenses eram treinados a saber falar com precaução. Porque uma palavra indiscreta que deixassem cair no ouvido dos seus inimigos poderia pôr em perigo a vida de centenas de irmãos, pois semelhantes a lobos à caça da presa, os inimigos da verdade perseguiam os que ousavam reclamar liberdade para a fé religiosa. Então as crianças eram treinadas a saber o que falar, a saber o momento em que devia falar. Não deveria estar a falar muito e tanto e desnecessariamente, né? Hoje vivemos numa época em que diz que a criança tem direito, e a criança tem direito até de ser libertino, infelizmente. Recebe-se uma visita em casa e lá está já a criança a contar tudo o que se passa dentro da sua casa. Os pais não colocam travão e até alguns dizem: essa criança é muito esperta, é muito inteligente. Não era assim com os valdenses. Não era assim os filhos daqueles humildes homens que viviam nas cavernas, nos campos, defendendo a verdade. Os valdenses labutavam com perseverante paciência para ganhar o pão. Cada recanto da terra ou de terra cultivável entre as montanhas era cuidadosamente aproveitado. Eles aproveitavam de tudo. Hoje vivemos em ambientes que não aproveitamos. Muitas vezes cuidamos até de ter um bom jardim à frente ou atrás da nossa casa e não colocamos lá aquilo que devia ser essencial para a nossa saúde. Não estou a dizer que o jardim não é bom, mas às vezes aproveitamos mais plantando jardins do que ter um jardim de hortaliça, ter um jardim onde nós possamos colher algo natural que possa servir-nos. Economia e abnegação formavam parte da educação que os filhos recebiam. O processo era laborioso, mas salutar. Precisamente o que o homem necessita em seu estado decaído. Trabalho digno, trabalho com honestidade, trabalho que possa fazer edificar a mente do homem. Aos jovens eram ensinados que todas as suas capacidades pertenciam a Deus, devendo estas ser devolvidas para o seu serviço. Não eram meninos ou crianças eh, ociosas, eram crianças que punham em função aquilo que as suas faculdades os permitia fazer, né? Meus amigos, que beleza havia naqueles princípios, naquelas vidas. As igrejas valdenses se assemelhavam se assemelhavam às igrejas dos tempos apostólicos. Rejeitando a supremacia do Papa e prelados, mantinham a Bíblia como a única autoridade infalível. A Bíblia e só a Bíblia. Seus pastores, diferentes dos altivos sacerdotes de Roma, alimentavam o rebanho de Deus, guiando-os às verdes pastagens e fontes vivas de sua santa palavra. A palavra era o pão celestial daquele povo, era o alimento, era os verdes pastos que eles necessitavam
e os pastores dedicavam tempo a instruí-los. Hoje, vemos pastores que só têm tempo para pregar no sábado e acabou. Só tem tempo para fazer um pequeno estudo e acabou. Não há educação religiosa hoje dentro da igreja. Não há ensino. Alguns se preocupam apenas em fazer reuniões e mais reuniões, e deixando as responsabilidades com anciãos, diáconos, líderes, e eles estão no seu canto. Os pastores valdenses eram diferentes. Eram mesmo pastores que cuidavam das suas ovelhas. O povo congregava-se não em igrejas suntuosas ou grandes catedrais, mas nos vales alpinos ou em tempos de perigo em alguma fortaleza rochosa, a fim de escutar as palavras da verdade proferidas pelos servos de Deus. Os pastores não apenas pregavam o evangelho. Tomara que pastores possam estar a ouvir estas mensagens, este ensino, mas visitavam os enfermos e labutavam para promover a harmonia e amor fraternal. Existem pastores que não conhecem as casas dos seus membros, nem sabem quando os seus membros assistem e não assistem. Meus amigos, como Paulo, fabricante de tendas, cada qual aprendia um ofício ou profissão, mediante a qual, sendo necessário, proveria o seu sustento próprio. Não eram pastores que apenas dependiam só apenas da pregação do Evangelho. Eles também aprendiam ofício. Os jovens eram ensinados a aprender ofício. Se não há possibilidade de ter sustento a partir da pregação do Evangelho, também poderiam ter sustento a partir do trabalho laboral, com as suas próprias mãos e, acima de tudo, pregando o Evangelho. Os jovens recebiam instruções dos seus pastores. A Bíblia era o objeto do estudo principal. Os evangelhos de Mateus e João eram confiados à memória juntamente com muitas das epístolas. Meus amigos, vivemos hoje numa época com tanta informação, com tanta tecnologia, mas os nossos jovens não conhecem a verdade. Eles não estão aptos para ensinar. Eles não têm porções da Bíblia de cor e estão sujeitos à tentação e caem fragilmente nas mãos do inimigo. Tomara que cada um de nós possamos despertar, através desses estudos, começar a trabalhar com os nossos jovens, com as nossas crianças, para que eles possam conhecer mais da palavra de Deus, para que possam ter mais palavra de Deus nas suas memórias. Eu quero convidar-te a orar para terminarmos esse momento, lembrando de que todo o esforço que fizermos para que os nossos filhos estejam alicerçados na verdade, a ponto de eles colocarem os princípios de Deus acima de tudo, valerá e compensará, porque na eternidade, nós receberemos a recompensa. Vamos orar. Amado Deus, eterno Pai, obrigado, Senhor, por esses homens firmes, inabaláveis, que não olhavam para as suas vidas, mas que olhavam para os princípios do Senhor, e esses princípios que estão acima de tudo. Nem os bens dessa terra lhes impediam de obedecer os princípios de Deus. Ajuda-nos. Vivemos numa época terrível. Senhor, salva-nos e ajuda-nos a ter coragem de instruir os nossos filhos a colocar os princípios de Deus acima de toda amizade, de toda luxúria, acima de tudo que possa o mundo oferecer. Fique conosco e nos abençoe. E tome nas tuas mãos cada pessoa que ouve estas lições e que possam também firmemente tomar a decisão de permanecer firme nos princípios do Senhor. Em nome de Jesus, eu te agradeço. Amém. Meu prezado amigo, prezada amiga, amanhã nós estaremos aqui, se Deus permitir, estudando, copiando as Sagradas Escrituras. E até lá, eu espero que você possa pedir a Deus força de começar a aplicar os princípios de Deus na sua vida, no seu lar, e ver que os princípios de Deus não são
trocados por nada. São intocáveis. Deus te abençoe, um grande abraço. O grande conflito. O grande conflito deve alcançar ampla circulação. Ele contém a história do passado, do presente e do futuro. Estou mais ansiosa de ver ampla circulação deste que de qualquer outro livro que eu tenha escrito.